Boa noite. Então hoje a gente vai falar sobre o cálculo da constante do produto de solubilidade. Então, dado o coeficiente de solubilidade S ou CS de um eletrólito em mol por litro, é possível encontrar o valor do seu KPS, que é o constante do produto de solubilidade. Considere, por exemplo, a seguinte situação. Um químico precisa calcular o KPS do hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, o FiOH3, em água a 25 graus Celsius. Consultando uma tabela, ele descobre que o coeficiente de solubilidade do hidróxido de ferro em água a 25 graus é igual a 2,17 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Com essa informação, ele faz, o seguinte cálculo, Então, nós temos aqui que 1 mol de FiOH3 gera o que? 1 mol de Fe3+, e 3 mols de OH-, 3 mols de hidroxila. Então, 1 mol de base, então vai dar o que? 1 mol de base vai gerar 1 mol de Fe3+, e 3 mols de hidroxila, que é o OH-. X mols de base vai gerar X mols de Fe3+, e 3 vezes X mols de OH-. Então, 2,17 vezes 10 elevado a menos 10, que é a concentração dada em mol por litro ali, tá? Vai gerar o que? 2,17 vezes 10 elevado a menos 10 mol de Fe3+, e 3 vezes 2,17 vezes 10 elevado a menos 10 mol, de OH-. Então, o KPS, a constante do produto de solubilidade, vai ser a concentração de Fe3+, vezes a concentração de OH- elevado ao seu coeficiente, que no caso vale 3. Então, o KPS, que é a constante do produto de solubilidade para esse caso, vai ser 2,17 vezes 10 elevado a menos 10, vezes 3 vezes 2,17 vezes 10 elevado a menos 10, todo esse valor elevado ao cubo. Então, calculando isso aí, multiplicando esses dois termos, nós chegaremos no valor de KPS para essa situação de aproximadamente 6,0 vezes 10 elevado a menos 38. Ou seja, a constante do produto de solubilidade do hidróxido de ferro 3 a 25 graus é igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 38 mol por litro elevado à quarta. A solubilidade estamos pegando agora um outro exemplo. A solubilidade do carbonato de cálcio em água a 20 graus Celsius é igual a 13 miligramas por litro. Qual o valor da constante de solubilidade KPS nessa temperatura? Sabendo que a mesma é dada em mol por litro, dada a massa molar do carbonato de cálcio, que é 100 gramas por mol. Vamos fazer o cálculo? Então, 1 mol de carbonato de cálcio contém 100 gramas, que equivale a 100 mil miligramas. X mols, ou seja, 13 miligramas de carbonato de cálcio, vai ter quanto? X mols, de carbonato de cálcio. Então, fazendo o cálculo, vou achar aqui fazendo a regra de 3 simples, vou ter que 0,0013 mol, ou 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Em 1 litro de solução saturada, há então 0,0013 mol de carbonato de cálcio dissolvido. Então, nós temos lá, 0,0013 mol por litro de carbonato vai gerar o que? 0,0013 mol por litro de cálcio 2+, e também 0,0013 mol por litro de carbonato de íon carbonato, nesse caso. Então, calculando o KPS, que é o produto de solubilidade, vai ser a concentração de cálcio mais 2 vezes a concentração do íon carbonato. Então, a constante do produto de solubilidade vai ser igual a quanto? Qual que é a concentração do cálcio mais 2? É 0,0013 vezes a concentração
do íon carbonato, que nesse caso também vale 0,003. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar que o produto de solubilidade para essa situação vale 1,69 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Alternativa B de bola, tá? Então, nessa outra situação, a determinada temperatura de T graus Celsius, a solubilidade de sulfato de prata vale a solubilidade de sulfato de prata, cuja massa molar é 312 gramas por mol em água, é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Essa é a solubilidade de sulfato de prata, cuja massa molar vale 312 gramas por mol. O produto de solubilidade KPS desse sal, a mesma temperatura, é. Então, nós temos que, na decomposição do sulfato de prata, a decomposição do sulfato de prata gera o que? A dissociação. Decomposição não. Dissociação do sulfato de prata gera 2 íons Ag+, mais um íon sulfato, né? Então, a concentração, ele deu, vale 2. A concentração do sulfato de prata vale 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por mol, né? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol vai gerar o que, professor? Vai gerar no caso 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol de prata, né, de íon prata, e 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de íon sulfato, né? Então, o KPS, que é a constante do produto de solubilidade para esse caso, vai ser a concentração do íon prata elevado ao seu coeficiente, que no caso vale 2, vezes a concentração do íon sulfato elevado ao seu coeficiente, que no caso vale 1. A concentração dos dois íons eu tenho, né? A concentração do íon prata, no caso, vale 4 vezes 10 elevado a menos 2. Esse termo vai ser elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração do íon sulfato, que no caso vale 2 vezes 10 elevado a menos 2. Resolvendo esse cálculo aí, chegaremos num KPS de 32 vezes 10 elevado a sexta, ou 3, elevado a menos 6, ou 3,2 vezes 10 elevado a menos 5, seria a alternativa D de dado, a resposta para esse exercício. Nesse outra situação, nós temos que a solubilidade do cloreto de prata a 18 graus vale 0,0015 gramas por litro. Sabendo que sua massa molar é 143,5 unidade de massa atômica, né? Qual será o seu produto de solubilidade, né? Então, nesse caso, que 1 mol de AgCl apresenta 143,5 gramas, 0,0015 gramas, né? Vai ter o quanto? X gramas de AgCl. Então, calculando no caso, então vou ter 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol de AgCl. Então, a quantidade de mols que eu tenho em 0,0015 gramas de cloreto de prata é 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol, tá? Em 1 litro de solução saturada, há 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol de AgCl. Então, na dissociação da AgCl, a dissociação da AgCl forma, no caso, o íon prata mais o íon cloreto. A concentração, no caso do cloreto de prata, eu sei que foi dado, no caso, vale quanto? A concentração do cloreto de prata vai ser 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol, que vai gerar 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol de íon prata e 1,04 vezes 10 elevado a quinta mol de íon cloreto. Calculando o KPS nesse caso, o KPS vai ser concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Então, o KPS vai ser 1,04 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 1,04 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, vai dar 1,1 vezes 10 elevado a menos 10. Seria, no caso, o valor da constante do produto de solubilidade para essa situação. Então, nesse outro caso, o que nós temos aqui nesse caso? A solubilidade de sulfato de chumbo, né, cuja massa molar é 303,2 gramas por mol, em água é igual a 0,045 gramas por litro, na temperatura de 25 graus. Ele pergunta, qual é o valor do KPS do sal nessa temperatura? Então, 1 mol de sulfato de chumbo possui uma massa de 303,2 gramas.
0,045 gramas, eu vou ter X mols, que no caso vai dar 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de sulfato de chumbo, né? Então, fazendo o cálculo aqui nesse caso, né? Em 1 litro, eu vou ter o que? Na dissociação do sulfato de chumbo, gera o que? Gera o íon Pb2+, mais o íon sulfato. Então, eu sei que a concentração de sulfato de chumbo é 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol, que vai gerar 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de íon chumbo, mais 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de íon sulfato. Então, calculando o KPS, vai ser a concentração do íon chumbo vezes a concentração do íon sulfato. Nesse caso, o KPS vai ser 1,48 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 1,48 vezes 10 elevado a menos 4, que vai dar, no caso, um KPS de 2,19 vezes 10 elevado a menos 8, alternativa E. Então, cálculo do coeficiente de solubilidade. Considere, por exemplo, um químico que utilize o fosfato de cálcio como matéria-prima para a fabricação de superfosfatos, como monohidrogeno fosfato de cálcio, o CaHPO4, e o dihidrogeno fosfato de cálcio, e que, por serem mais solúveis, são fertilizantes mais eficientes no fornecimento de fósforo necessário às plantas. Ele anotou que, na temperatura de 25 graus, o produto de solubilidade do fosfato de cálcio é 1,3 vezes 10 elevado a menos 32. Para saber qual o coeficiente de solubilidade desse sal nessa temperatura, ele procede da seguinte maneira. Na dissociação do sal, que no caso seria o fosfato de cálcio, forma no caso 3 mols de cálcio 2+, mais 2 mols de íon fosfato. Então, 1 mol de sal gera 3 mols de Ca2+, mais 2 mols de íon fosfato. X mols, ou seja, em 1 litro de solução, nós temos o que? X mols, né, de fosfato de cálcio vai gerar 3 vezes X mols de cálcio 2+, e 2x mols de íon fosfato. Então, o KPS vai ser a concentração de cálcio 2+ elevado ao seu coeficiente que vale 3, vezes a concentração de íon fosfato elevado ao seu coeficiente que vale 2. Então, o KPS vai ser o quê? Qual é a concentração de cálcio 2+? Vale 3x, que vai ser elevado ao cubo, vezes a concentração de íon fosfato, que vale 2x elevado ao quadrado. Então, o KPS vai ser, no caso, fazendo o cálculo aqui, KPS vai ser 27, né? Vezes x ao cubo, vezes 4, vezes x ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, 24 vezes 7 dá 108, x ao cubo vezes x ao quadrado dá x à quinta. Então, o KPS nesse caso vale 108 vezes x elevado à quinta. Então, isolando x elevado à quinta, eu vou ter x elevado à quinta vai ser o KPS dividido por 108. O KPS ele já deu 1,3 vezes 10 elevado a menos 32 dividido por 108. Então, vai dar, achando a raiz quinta dessa divisão aí, ó, raiz quinta, né? X vai ser o que? A raiz quinta dessa divisão. Então, a raiz quinta de 1,3 vezes 10 elevado a menos 32 dividido por 108. Então, achando a raiz quinta desse número aí, nós vamos chegar no valor de x, numa concentração de 1,64 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, ou seja, o coeficiente de solubilidade do fosfato de cálcio em água a 25 graus Celsius é igual a 1,64 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, né? Então, nesse outro caso aqui, nós temos um exemplo, né, resolvido. A barita, que é o sulfato de bário, é um mineral comum. Sua constante de produto de solubilidade, KPS, vale 1 vezes 10 elevado a menos 10. A solubilidade em mol por litro desse composto é. Então, a dissociação do sulfato de bário, que é a barita, né, gera o íon Ba2+, mais o íon sulfato. Ou seja, x mol por litro de sulfato de bário vai gerar x mol por litro de íon bário, Ba2+, e x mol por litro de íon sulfato. Então, a concentração do íon bário vezes a concentração do íon sulfato é igual a quanto? Vale 10 elevado a menos 10, né?
que é o KPS, que é o produto de solubilidade, né? Então, quanto que vale a concentração do íon bário? Vale X. A concentração de um sulfato também vale X, que vai ser igual a 10 elevado a menos 10. X vezes X dá X ao quadrado, isolando o valor de X ali, achando a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10, vai dar 10 elevado a menos 5 mol por litro, que seria, no caso, a solubilidade, né, desse composto, que seria a alternativa B de bola nesse caso. Então, nesse outro exemplo, o leite de magnésio usado como antiácido corresponde a uma suspensão de hidróxido de sódio em água. Na temperatura da experiência, aproximadamente 25 graus, a constante do produto de solubilidade do hidróxido de sódio é 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Então ele pede para determinar a concentração em mol por litro da solução saturada de hidróxido de magnésio e justifica através da determinação do pH a ação antiácida do leite de magnésio, sabendo que o log de 2 é igual a 0,3. Então, na dissociação do hidróxido de magnésio, gera, no caso, o íon magnésio 2+, e 2 hidroxilas. Eu sei que X mols em 1 litro eu tenho X mols de hidróxido de magnésio, que vai gerar X mols de íon magnésio e 2X mols de íon hidroxila. Então, a concentração do íon magnésio vezes a concentração da hidroxila elevado ao coeficiente 2, tá? Então, aqui no caso está errado, tá, pessoal? É elevado ao coeficiente, esse cara tem que estar elevado aqui. Vale igual ao produto de solubilidade, que é o KPS. Então, a concentração do íon magnésio vale X, vezes a concentração do íon hidroxila, que é 2x elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? 3,2 vezes 10 elevado a menos 11, que é o KPS, que é o valor que ele já deu. Ele falou que que a constante do produto de solubilidade vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Então, fazendo x vezes 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado vezes x, vai dar 4x ao cubo, que é igual a 3,32 vezes 10 elevado a menos 12. Achando o valor de x, x vai ser a raiz cúbica de 32 vezes 10 elevado a menos 12, que nesse caso vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a concentração de uma solução saturada de hidróxido de magnésio vale 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a concentração do íon H- vale 2. No caso, a concentração do íon H- vale 2 vezes 10 elevado a menos 4, né? O POH vai ser o menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, vai ser 2... Então, a concentração de OH-, perdão, vai ser 2 vezes X, né? Que no caso vale 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a concentração de OH- vai ser 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4, que no caso vai ser o quê? Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, o POH vai ser o menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 4. O POH vai ser menos log de 2 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. O POH vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes o log de 2 mais o log de 10 elevado a menos 4. O POH nesse caso vai ser quanto? O log de 2 vale 0,3, né? Então, o POH, fazendo esse cálculo logarítmico aqui, vamos chegar que o POH nesse caso vale 3,4 e o pH vai ser 10,6, né? Então, o pH é maior que 7, confirma o caráter básico da solução que a substância apresenta e, portanto, a sua eficiência como um antiácido, né? Então, fica com a atividade proposta, as atividades das páginas 31, 33, 34, 35, 36 e 37 da apostila 4, da apostila 8, parte B, tá? Perdão, no caso não é a apostila 4, é a apostila 8, parte B. Então, no caso aqui é a apostila 8, parte B da apostila 8, tá?